Olá, bem-vindos ao canal do Crime ao Caso. Primeiramente, gostaria de pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se conhecer alguém que goste de crime e mistério, compartilhe o conteúdo. Agradeço desde já a sua presença e vamos para o caso de hoje. O caso Maia, o caso Beata. Uma menina de 10 anos começa a apresentar sintomas estranhos com dores fortíssimas. Ninguém consegue descobrir o que está acontecendo, nenhum médico dá um diagnóstico e um caso médico acaba virando um caso criminal. Até onde uma avaliação médica mal feita pode interferir na vida de uma família? Beata Kowalski nasceu no dia 24 de fevereiro de 1963, na Polônia. Ela se mudou para os Estados Unidos aos 16 anos e terminou seu ensino médio lá. E apesar das dificuldades com o novo idioma, fez um curso superior em enfermagem, ganhando diploma com destaque. Segundo sua família, Beata podia ser apaixonada, intensa e inteligente. Ela faria qualquer coisa por seus filhos. Jack disse que ficou fascinado por Beata assim que a conheceu. Eles começaram um relacionamento e mais tarde se casaram. Beata sempre quis ser mãe, mas eles estavam tendo problemas para engravidar. Demorou um pouco, mas em 2006 nasceu Maia, uma criança muito esperada e querida. 2 anos depois nasceu Caio. Os dois pareciam ser crianças felizes e gostavam de brincar juntos. Aos 43 anos, Beata era baixa e loira, com um forte sotaque polonês e olhos castanhos. Jack, que tinha 57 anos, era vice-chefe dos bombeiros aposentado. Ele era mais passivo. Geralmente, Jack deixava a Beata assumir as decisões nos assuntos que envolviam as crianças. Então veio a doença de Maia. Beata identificou o início de tudo. No fim de semana de 4 de julho de 2015, Maia e seu irmão mais novo, Caio, estavam brincando com fogos de artifício perto da sua casa em Venice, Flórida, quando ela teve um grave ataque de asma. Beata levou Maia ao Sarasota Memorial Hospital, onde ela começou a reclamar de uma sensação de queimação nas pernas e nos pés. Em poucas semanas, ela mal conseguia andar. Ela desenvolveu lesões. Suas pernas não conseguiam mais sustentar seu corpo. Era possível ouvir os gritos de Maia do outro lado da casa. Beata trabalhava como enfermeira domiciliar e já havia visto muitos tipos de sofrimento, mas os sintomas de Maia eram diferentes de tudo que ela já havia enfrentado. A dor de Maia confundiu a todos. Os Kowalskis levaram Maia para o All Children's, mas a equipe não conseguiu chegar a um diagnóstico. Os médicos do Tampa General pensaram que a fraqueza muscular de Maia poderia ser explicada por um esteroide oral que foi prescrito para ela para o tratamento de asma. Um dos pacientes de Beata, cujo filho sofria de dor aguda, recomendou que consultassem um anestesista local chamado Anthony Kirkpatrick, que dirigia um centro em Tampa que estudava SDRC, Síndrome da Dor Regional Complexa. SDRC é um distúrbio real, mas pouco compreendido. Geralmente começa após uma lesão ou impacto em um membro, causando dor crônica, sensibilidade, rigidez e atrofia muscular que pode durar anos. A SDRC ocupa o primeiro lugar no índice de dor de McGill, uma medida comumente aceita de sofrimento físico, e às vezes é chamada de a dor suicida por sua falta de tratamento viável. Essa doença atinge em sua maioria meninas entre 9 e 15 anos de idade. O Dr. Kirkpatrick diagnosticou Maia com a doença e explicou aos pais de Maia que ela corria risco de vida. Ele contou a seus pais sobre um novo tratamento que poderia aliviar as dores de Maia, infusões de cetamina. A cetamina trata-se de um anestésico com aspecto analgésico. Foi desenvolvida para induzir ou manter anestesia, mas também para administrar dores intensas. Na época, a substância era provavelmente mais conhecida pelo público em geral como uma droga de boate, que alterava dramaticamente a percepção sensorial. A cetamina é amplamente utilizada em salas de emergência como um anestésico aprovado pela FDA, a Anvisa americana. Kirkpatrick disse aos Kowalski que os pacientes com SDRC normalmente apresentam níveis elevados de aminoácido glutamato e que a cetamina inibe seus efeitos no sistema nervoso. Jack disse que ele explicou que seria como reiniciar o computador e que o tratamento tenta impedir que o cérebro emita sinais falsos de dor nas extremidades do corpo da pessoa. Como já haviam tentado de tudo, e muitas pessoas até cogitavam que as dores ditas serem sentidas por Maia eram psicológicas, quando ouviram o diagnóstico, eles ficaram mais aliviados. Beata pesquisou sobre os efeitos do tratamento durante dias e sobre os efeitos benéficos explicados pelo médico, e junto com o Jack resolveram aceitar o tratamento. Durante o ano seguinte, os Kowalski levaram Maia para infusões de cetamina por 4 dias. O Dr. Kirkpatrick cobrou $10.000 por sessão, que não foram cobertas pelo plano de saúde. Essas sessões eram feitas a cada 3 ou 4 semanas.
Beata trabalhava em turnos extras e os Kowalski venderam um imóvel alugado para cobrir os custos. Quando eles não podiam mais pagar pelo tratamento com o Dr. Kirkpatrick, eles receberam uma indicação do próprio médico de Maya e transferiram o tratamento para um segundo especialista, o Dr. Hanna, do Florida Spine Institute, cujos preços eram mais baixos. Maya ainda precisava de uma cadeira de rodas, mas a cetamina levou a um grande progresso no seu estado. Os pés de Maya se endireitaram, as lesões sararam e houve um período em que sua dor estava sob controle. Em 6 de outubro de 2016, Beata levou Maya de carro por 1 hora de Venice até a clínica de Hanna, em São Petersburgo, para uma consulta. De noite, Jack substituiu Beata nos cuidados com Maya, e no meio da noite, Maya acordou reclamando de fortes dores abdominais. Jack levou Maya ao All Children's Hospital. Quando Beata saiu do trabalho, se juntou a eles no hospital, e logo ela já estava discutindo com as enfermeiras sobre o tratamento de Maya. Como Beata já sabia dos problemas da filha, já tinha um diagnóstico e o All Children's Hospital, o qual Maya foi levada pelo pai, era o mesmo que não conseguiu resolver o problema de Maya anteriormente, Beata achou melhor avisar do que deveria ser feito para que o sofrimento de sua filha parasse o quanto antes. O problema foi que no desespero, e vendo que ela estava sendo ignorada pela equipe do hospital, Beata começou a ser mais direta, o que passou para as enfermeiras como sendo grossa e controladora. Uma pessoa foi chamada para falar diretamente com a família de Maya. Quando Sally Smith começou a fazer perguntas sobre o histórico de Maya, Beata esperou que ela estivesse sendo solidária. Ela contou a Sally e a outras pessoas no hospital como as coisas tinham sido difíceis para a família. Como Maya dormiu muito pouco nas últimas 3 noites antes que Jack levasse ela para o All Children's. A luz, o barulho e até o chuveiro se tornaram angustiantes. As gotas de água estavam fazendo ela sentir como se sua pele estivesse pegando fogo. Beata contou a Sally que quando estavam na igreja teve que levar Maya para fora, porque até o toque do sino se tornou insuportável. A família estava disposta a fazer qualquer coisa para tratar das condições de Maya. Para os Kowalski, a cetamina não era alarmante. Sally não acreditou nas histórias contadas por Beata. Em seu relatório ao DCF, o Departamento da Família e Criança, ela escreveu que Beata se desviou em relação a ficar sem dormir por semanas e as dificuldades de trabalhar para manter o plano de saúde. Em 11 de outubro, o escritório de Kirkpatrick recebeu um pedido de registros médicos de Maya, e ele pediu para falar com a pessoa que conduzia a investigação. Quando Sally ligou de volta para ele, ela disse que acreditava que Maya havia sido vítima de abuso infantil. Um médico lembrou a Sally que foi ele quem primeiro diagnosticou Maya com o SDRC. Foi ele que também recomendou o procedimento com cetamina. Sally descobriu que os pais de Maya uma vez a levaram ao hospital para um procedimento de 5 dias que exigiu que ela fosse sedada e entubada para receber infusões de cetamina em altas doses. Sally foi atrás dos registros médicos de Maya e encontrou cerca de 30 profissionais listados no histórico dela. Então ela acreditou que a estranha dor de Maya podia ter outra explicação. Para Sally, a criança estava sendo vítima da síndrome de Munchausen por procuração, uma condição em que um pai deixa um filho deliberadamente doente para despertar simpatia e gratidão. Depois de falar com Sally Smith, o Dr. Kirkpatrick enviou um memorando a um colega avisando que advertiu a doutora Sally Smith sobre acusar a um membro da família de conduta criminosa enquanto ela avançava na sua investigação. Ele ainda observou que isso poderia resultar em danos desnecessários e permanentes à criança e à família. Ainda separadamente, o Dr. Hanna informou a Sally que Munchausen por procuração era um erro de diagnóstico comum em caso de SDRC. As advertências dos médicos não foram incluídas no relatório de Sally para o Estado, que pediu que Maya fosse protegida de seus pais. Um método para apoiar um diagnóstico de Munchausen por procuração é um teste de separação. Remover a criança do pai ou mãe, supostamente agressor, e ver se a saúde dela melhora. Porém, mesmo depois de semanas separadas dos pais, Maya continuava reclamando de dores extremas. Sally, ainda não acreditando na história do SDRC, começou a se perguntar se algo além de Munchausen por procuração poderia explicar o que estava acontecendo. Ela instruiu os médicos a filmarem secretamente Maya e pediu às enfermeiras que tentassem capturar a menina movendo as pernas. Acabei de ver Maya, escreveu um funcionário do hospital a Sally. Eu a observei usar os pés para empurrar vários metros na cadeira de rodas. Ela estava distraída, e nem tenho certeza se ela percebeu que fez isso, porque eu não chamei atenção para isso. Sally respondeu. Felizmente, aos 10 anos de idade, ela não consegue fingir com eficácia 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nem sabe se está cometendo erros fisiológicos. Na verdade, o SDRC tem dias e dias. Alguns dias são mais fortes ou são mais fracos. Isso foi o que a Maya explicou.
Em dezembro, um pediatra do hospital mudou o diagnóstico de Maya de Munchausen por procuração para transtorno factício, que é a falsificação de sintomas físicos ou psicológicos sem um incentivo externo óbvio. Isso significa que Sally e os médicos não suspeitavam mais que os seus pais estavam causando sua doença, e sim que Maya estava inventando tudo. Sally diz que vê abusos e subterfúgios quando outros não veem. Segundo ela, seu diferencial é não parar de perguntar, apesar de frequentemente ter sido chamada de fanática em audiências no tribunal. No All Children's, Sally usava um crachá de identificação com o logotipo do hospital, e durante a pandemia, às vezes, usava um jaleco branco. As famílias muitas vezes presumiam que ela era uma médica da equipe e que o que lhe contava estava protegido pela confidencialidade médico-paciente. Na realidade, ela não trabalhava para o All Children's e seu principal empregador não era o Estado. A Flórida privatizou seu sistema de bem-estar infantil em 2004 e o trabalho no condado de Pinellas é terceirizado para uma empresa chamada Suncoast Center Inc. Sally era um dos seus 117 funcionários. A Suncoast e entidades semelhantes em todo o estado são financiadas por mais de 3 bilhões de dólares de dinheiro público, mas há pouca supervisão sobre a sua eficácia na prevenção de abuso infantil, ou sobre a frequência com que alegam irregularidades onde não existem. No condado de Pinellas, as crianças têm quase 2,5 vezes mais probabilidade de serem afastadas de suas famílias do que a média do estado. Sally opera dentro de um sistema que foi projetado em vários níveis para identificar agressivamente o abuso infantil. A lei da Flórida determina que todos os cidadãos sejam repórteres obrigatórios. Qualquer pessoa que suspeite que uma criança esteja sendo prejudicada deve notificar as autoridades e, se não fizer, pode levar a uma condenação por crime de 3º grau. O Estado também exige que quase todos os casos suspeitos sejam avaliados por um pediatra especializado em abuso infantil, uma subespecialidade que foi codificada em 2009. Sally foi um dos 275 médicos em todo o país a serem certificados na área naquele ano pelo Conselho Americano de Pediatria, teoricamente treinados para procurar e identificar abuso e negligência infantil. De 2009 a 2018, houveram 55% mais denúncias de abuso infantil apresentadas por profissionais médicos, de acordo com um estudo em análise do Projeto Marshall. A maior mudança no sistema ocorreu em 2014. Naquele ano, o Miami Herald investigou uma política do DCF conhecida como preservação da família, que priorizava manter unidas famílias problemáticas como forma de reduzir o número de crianças que entravam em lares adotivos. O jornal apurou que, ao abrigo desta política, num período de 6 anos, 477 crianças perderam a vida, depois de o Estado ter sido alertado para sinais de maus-tratos. Em resposta, o governo promulgou uma grande revisão dos protocolos de bem-estar da família, colocando explicitamente a ênfase na segurança infantil acima dos interesses dos pais. Quando os Kowalski levaram Maya ao All Children, 2 anos depois, eles não tinham ideia de que estavam prestes a ficar quase impotentes. Mesmo quando o All Children's aceitou a descoberta de Sally de que Maya estava fingindo sua condição, chegando ao ponto de dizer que os estranhos inchaços e lesões que continuavam a aparecer em seus braços e pernas foram auto-infligidos, isso não alterou sua situação de custódia e ela permaneceu separada dos pais. Isso foi lucrativo para o hospital. Nos meses em que Maya foi forçada a permanecer lá, a All Children's cobrou de sua seguradora mais de $50 mil por seus tratamentos. Só que a Maya não foi a única. Houveram 174 entradas para SDRC, a doença que Maya supostamente não tinha, gerando um lucro de mais de $650 mil ao hospital. A ordem de abrigo do Estado foi revisada para permitir a Jack alguns direitos de visitação e permitir que Beata contatasse Maya por telefone e vídeo. Mas em dezembro, os funcionários do hospital impuseram restrições adicionais a essa decisão. A assistente social de Maya, Catherine Betty, recusou várias ligações de videochamada de Beata, que passaram de diárias para uma vez por semana. Várias tias e tios se ofereceram para supervisionar as aparições de Jack, mas todos foram rejeitados pelo All Children's por parecerem muito ligados à família emocionalmente. 2 professores que viajavam de Venécia a São Petersburgo para dar aulas particulares a Maya foram barrados e ela parou de receber instrução educacional. Até mesmo o padre da família teve acesso negado ao andar dela. Os Kowalski contrataram um advogado para representar eles no Tribunal de Dependência Familiar, e durante uma audiência de custódia naquele mês, o juiz Lee Hayworth parecia um tanto cético quanto ao tratamento de Maya. Beata ofereceu-se para sair da casa da família se isso significasse que Maya pudesse regressar. No entanto, em casos de abuso infantil na Flórida, os juízes quase sempre ficam do lado dos profissionais médicos em detrimento das famílias. Os advogados do hospital tinham relatórios de Sally e argumentaram que mandar Maya para casa poderia expor a menina a danos, e Hayworth emitiu uma série de prorrogações que a mantiveram confinadas ao All Children's. Ela não teve permissão para visitar sua mãe no Natal.
Uma semana depois, em janeiro de 2017, pouco antes de Maya viajar do hospital para outra audiência, Betty e uma enfermeira entraram em seu quarto e disseram-lhe para tirar a roupa. O departamento de gerenciamento de risco do hospital queria que fotos dela fossem tiradas antes do processo. Maya recusou-se a cooperar, mesmo quando Betty lhe disse que, se não fizesse, não teria permissão para ir ao tribunal ver a mãe. Betty começou a tirar as calças e a camisa à força. Maya escreveu um relato sobre isso, que mais tarde foi incluído em um processo legal dizendo que em nenhum momento queria que fizesse aquilo com ela, e que ela gritava, mas que nenhuma das duas respeitou sua vontade. Betty prendeu Maya de bruços e ela ou a enfermeira tiraram fotos da garota com top e shorts. Depois disso, Maya se vestiu e encontrou o tio fora do hospital. Com exceção dos passeios vespertinos pelas dependências do hospital escoltados por Betty, era a primeira vez em meses que ela saía de um quarto do hospital. Ela passou o Halloween, o Natal, o Ano Novo e seu aniversário de 11 anos no hospital. Ela queria voltar para a escola, queria brincar com o irmão e assistir patinação artística com a mãe. No tribunal, Maya esperou numa sala de espera enquanto o advogado da família disse ao juiz que Maya tinha 2 pedidos: falar com ele e abraçar a mãe. O juiz Hayworth disse que não seria possível naquele dia. E o advogado ainda insistiu, pedindo que ela, de alguma forma, visse a mãe e a abraçasse. Não, foi a resposta do juiz. O juiz completou: receio que não. Pelo que ouvi dos médicos, a situação é incerta no momento, então teríamos que ficar sem isso hoje. Beata e Jack Kowalski voltaram para Venice. Beata estava pálida, apática e não conseguia parar de chorar. Jack se preocupava com quanto peso ela havia perdido, com quão pálida ela parecia. Na casa deles, Beata pegou as chaves do carro e disse a Jack que iria sair. Ela só voltou depois da meia-noite. Quando ela finalmente entrou, Jack ficou surpreso. Foi a primeira vez em 13 anos de casamento que ele viu sua esposa bêbada. No dia seguinte, dia 8 de janeiro de 2017, a família tinha planos de ir a uma festa de aniversário no bairro. Mas Beata disse que estava com dor de cabeça e disse que ia embrulhar o presente e depois voltaria para a cama. Mais tarde, quando Jack voltou da festa, a porta do quarto da Beata estava fechada. Jack imaginou que a Beata estivesse dormindo lá dentro, como era do seu costume na maioria das noites. Então Jack e Kyle assistiram TV até o menino adormecer no sofá. Na manhã seguinte, Jack saltou da cama quando ouviu um grito. O irmão de Beata, que visitava a casa, gritava na garagem. Kyle estava atrás, mas Jack segurou o filho e disse para ele esperar em outra sala. Dentro da garagem, Beata estava pendurada imóvel no teto. Sinto muito, dizia sua nota de suicídio, mas não aguento mais a dor de estar longe de Maya e ser tratada como uma criminosa. Não posso ver minha filha sofrer com dores e continuar piorando enquanto as minhas mãos estão amarradas pelo estado da Flórida e pelo juiz. Jack não sabia como dar a notícia a Maya. No All Children's, Maya foi levada para uma sala pequena e privada, onde encontrou seu pai, seu irmão e o padre. Jack disse a Maya que a mãe dela havia morrido. Eles choraram juntos, e depois de uma hora Jack foi informado de que precisava ir embora. Mas os Kowalski estão longe de ser a única família cujas vidas se tornaram um pesadelo depois de enfrentarem uma acusação de abuso infantil por parte de Sally Smith. Em outubro de 2015, Viviana Graham, uma professora do ensino fundamental de 36 anos do condado de Pinellas, tinha acabado de começar a trabalhar no quintal quando seu marido, Jeremy, gritou para ela ligar para o 911. O filho de 4 meses estava tendo uma convulsão. Os paramédicos chegaram e disseram que o bebê parecia estável, mas os Graham insistiram em ir ao pronto-socorro do All Children's, onde uma tomografia computadorizada revelou 2 sangramentos cerebrais. Alguém no hospital, provavelmente um assistente social, ligou para Sally. Quando Sally entrou na sala, Viviana presumiu que ela fosse outra médica do All Children, e eles conversaram por uns 10 minutos. Em suas lembranças, Viviana mencionou que Jeremy conseguiu manter a calma quando os paramédicos examinaram o bebê pela primeira vez, e Sally ficou desconfiada. Ela perguntou por que Jeremy não estava desesperado, e Viviana explicou que Jeremy era paramédico e estava acostumado a emergências. Sally decidiu que Jeremy era um abusador. Embora o bebê não tivesse hematomas em nenhuma parte do corpo, Sally concluiu que ele havia sido batido em uma superfície macia e que o traumatismo craniano foi infligido. 2 dias depois de ela ter enviado sua avaliação ao DCF, Jeremy foi acusado de abuso infantil agravado, um crime punível com até 30 anos de prisão. Sally contesta os relatos de Viviana. Viviana contratou um advogado e mandou avaliar o bebê por um neurologista e um radiologista, que percebeu que os sangramentos cerebrais continuavam a surgir, embora o pai não estivesse por perto. Essas hemorragias não são incomuns e podem ser espontâneas, dissera Viviana, especialmente em bebês com cabeças muito grandes como o dela. Demorou 8 meses para Jeremy ser inocentado de qualquer irregularidade e autorizado a voltar para a casa da família. Naquela época, o bebê deles, Tristan, tinha 1 ano e estava aprendendo a andar. Viviana modera um grupo do Facebook que conecta cuidadores injustamente acusados de abuso, e seus membros agora totalizam quase 1000.
Ela diz que nos últimos 6 anos, pelo menos 19 famílias do condado de Pinellas lhe contataram sobre suas experiências com Sally, alegando que ela os acusou falsamente de abuso infantil. Recentemente, um dos casos de Sally desmoronou publicamente. No início de 2021, Ciesha Mercado, que terminou em 3º lugar na 7ª temporada de Ídolo Americano, levou seu bebê ao All Children's em busca de ajuda para problemas de alimentação. Sally considerou a desnutrição resultado de negligência e o menino foi retirado da custódia de Mercado. Em agosto daquele ano, a polícia parou o SUV de Mercado e retirou sua filha recém-nascida depois de um juiz do Tribunal de Família emitir uma ordem de retirada para que a criança fosse submetida a um exame hospitalar. Mercado disse que tinha documentos provando que ela havia levado a filha para um check-up no dia anterior. Um vídeo do incidente atraiu 3,5 milhões de visualizações no Instagram, e Kim Kardashian encorajou seus 70 milhões de seguidores no Twitter para compartilhar a história. Mercado contratou uma equipe de advogados incluindo Ben Crump, que representou as famílias de Breonna Taylor, George Floyd e Jacob Blake. Em outubro, os 2 filhos de Mercado foram devolvidos a ela. Existem pelo menos 12 casos documentados em que Sally identificou o abuso apenas para que as crianças fossem devolvidas a seus pais, as acusações fossem retiradas ou o DCF revertesse em sua ordem de separação. Não há como saber quantas outras famílias podem ter sido acusadas incorretamente, mas não tinham recursos para combatê-la. Sally foi citada em pelo menos 4 decisões do 2º Tribunal Distrital de Apelações da Flórida. Num deles, o tribunal concluiu que não havia provas médicas de abuso infantil, apenas especulações de Sally e opiniões de caráter pessoal. Sally estimou que avaliou 3.000 casos em sua carreira. Portanto, segundo ela, 12 casos é uma parcela bem pequena de erro. Ela sempre manteve a convicção inabalável de que nunca errou. Sally disse que em algum dos seus casos revertidos, de fato ocorreu abuso infantil. Aconteceu apenas que outras autoridades não conseguiram determinar de forma conclusiva quem foi o responsável. Ela acrescenta que tem crianças que procuraram ela com ferimentos menos graves, onde foi feita uma recomendação para que a criança fosse removida para sua segurança, e no dia seguinte o juiz recusou o pedido. Só porque eles determinaram que não vão prosseguir com acusações criminais não significa que não houve abuso infantil ou que, entre aspas, ela tivesse cometido um erro. Segundo Sally, ela recebeu carta de uma criança que depois de adulto agradeceu por ter ajudado. O mais próximo de Sally ter dúvidas foi do caso Graham, e talvez porque ela tenha sido forçada a ver Tristan crescer. Todos os anos, no Natal, a família envia a Sally um cartão com uma nova foto da família e um bilhete de Viviana. Isso é que você tentou destruir. Eventualmente, Sally enviou uma em troca. Prezado Sr. e Sra. Graham, recebi seu cartão novamente este ano, e só queria pedir desculpas por você ainda estar tão irritada com a minha participação na investigação sobre seu filho. Como vocês dois sabem pelo seu trabalho, há definitivamente um número preocupante de crianças vítimas de abuso e negligência no condado de Pinellas. Eu entendo que você sente fortemente que seu filho não era um deles. Tento muito ser minuciosa e acertar, mas talvez precise ser mais cuidadosa ao considerar as áreas cinzas. Você mencionou em sua nota que foi descoberto que Tristan tinha outro diagnóstico, e se você tiver uma chance, eu gostaria muito de ouvir o que foi, para que eu considere adequadamente da próxima vez. Você pode entrar em contato comigo no escritório da equipe de proteção à criança neste envelope. Desejo-lhe paz em 2018 e muitos anos maravilhosos de diversão com seu adorável filho. Sinceramente, Sally Smith. Sally disse que não é uma pessoa horrível cujo objetivo na vida é perturbar as famílias. Ela continua dizendo que passou sua vida adulta tentando servir as crianças da sua comunidade para melhorar as condições de abuso e negligência. Que ela gostaria que a sociedade fizesse mais para ajudar as famílias em dificuldades e proporcionar lares seguros e acolhedores a seus filhos. Depois que a notícia da morte de Beata chegou ao hospital, houveram trocas de mensagens pesadas e maldosas entre os funcionários. Laura Vols, médica do hospital, mandou uma mensagem para sua colega Beatriz Tepa Sanchez. A mãe da garota Cetamina, se referindo a Maia, cometeu suicídio ontem. Lamento dizer que minha previsão estava correta. Ela quis dizer que Beata estava mentalmente doente. Meu Deus, Tepa Sanchez respondeu. Isso é terrível. Sei que fizemos a coisa certa, mas isso é realmente uma droga. Eu me sinto mal. Não sei todos os detalhes, mas acho que os tribunais e os psiquiatras finalmente definiram o que era, digitou Vols. Ao contrário das suspeitas do hospital, Beata nunca tinha sido diagnosticada com a doença mental, e antes da investigação do DCF, diz Jack, ela nunca tinha sofrido depressão. Ela até foi submetida a uma avaliação ordenada pelo tribunal por um psicólogo licenciado que não encontrou nenhuma evidência que apoiasse a conclusão de que Beata falsificou a condição médica de sua filha para qualquer propósito psicológico, e que concluiu que o transtorno factício por procuração pode ser descartado com segurança. A psicóloga observou que Beata pode estar sofrendo de um distúrbio de adaptação resultante da doença de Maia e da remoção da sua casa,
Outro relatório escrito por Tepa Sanches observou: a mãe afirma que está extremamente cansada e muito estressada e às vezes sente que quer morrer. Provavelmente um desabafo que foi levado ao pé da letra. Na audiência seguinte do Tribunal de Família dos Kowalski, os advogados do All Children continuaram a argumentar que Maya precisava ser mantida longe de sua família e transferida para um orfanato médico de internação de longo prazo. O advogado dos Kowalski entregou ao juiz Hedworth uma carta que Beata escreveu endereçado a ele antes de tirar a vida. Seu coração é feito de gelo, começou. All Children's Hospital e o Departamento da Criança e da Família destruíram a minha filha física e mentalmente. Minha filha nunca mais será quem era antes do dia 13 de outubro de 2016. Hayworth leu o bilhete, dobrou e guardou. Ele decidiu que Jack poderia levar Maya para Rhode Island para ser avaliada por Pradip Chopra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Brown, que estuda SDRC. Mais tarde, depois que Chopra escreveu que os sintomas e a resposta de Maya aos tratamentos eram consistentes com o SDRC e os diagnósticos de Munchausen por procuração e transtorno factício eram incorretos, Hayworth devolveu Maya à custódia de Jack. Ou seja, depois de todo o sofrimento e da família ficar separada da menina por 87 dias, da perda da mãe, eles finalmente mandaram a menina ser avaliada por um profissional especializado em SDRC. Quando Maya deixou o All Children's Hospital em janeiro de 2017, ela pesava menos do que quando foi internada. Um veredito sombrio no teste de separação destinado a detectar Munchausen por procuração. Ela estava tão fraca que era difícil para ela se sentar sozinha, e Jack se lembra de ter que colocar bichinhos de pelúcia no banco de trás do carro para sustentar o corpo dela. Em casa, ele disse, Maya chorava sem parar. Jack a levou à fisioterapia, instalou painéis solares para aquecer a piscina para a aquaterapia e comprou para ela uma xícara de chá de cachorrinho York. A SDRC diminui com o tempo na maioria dos pacientes. 1 ano e meio depois, enquanto Jack observava, surpreso, Maya levantou-se da cadeira de rodas, pegou as muletas e atravessou lentamente a sala. Depois de mais de 12 meses de natação, yoga e exercício, Maya deu seus primeiros passos sem a ajuda das 4 rodas. Jack disse que chorou. Maya tem agora 17 anos, madura e bem articulada, com grandes olhos castanhos e cabelos loiros que caem ao longo dos ombros. Ela é tão ambiciosa academicamente como sempre, participando do programa de identificação de talentos da Duke University para crianças superdotadas. Ela administra sua dor com um regime diário de exercícios intensivos. Ela diz que ainda sente dores, mas que não é tão forte como antes. Ela sente grata por estar cada dia melhor. Em março, competindo em seu primeiro torneio de patinação artística em 5 anos, ela conquistou o primeiro lugar. Muito do que aconteceu com os Kowalski no All Children não deveria ter acontecido. Não era verdade que os pais pudessem ter sido presos legalmente se tivessem levado Maya para casa no seu segundo dia no hospital. As altas contra a orientação médica são legais e ocorrem todos os dias nos Estados Unidos. Um estudo de 2007 mostra que 1 a 2% de todas as internações hospitalares resultam em uma alta sem consentimento médico. Além disso, a decisão de Sally de acessar os registros médicos confidenciais de Maya através do portal do All Children's no dia 8 de outubro de 2016 parece ter violado a lei de privacidade conhecida como HIPAA, de acordo com Blaise Weibo, especialista em conformidade com cuidados de saúde numa empresa de auditoria de segurança cibernética. Apenas os médicos que estão no tratamento têm permissão para acessar os registros dos pacientes, a menos que um dos pais dê consentimento por escrito para que outra pessoa o faça. Sally nunca foi um dos médicos assistentes de Maya, e no dia em que ela abriu seus registros confidenciais, não havia nenhuma investigação ativa no DCF. As violações do HIPAA são puníveis com multas significativas e até 10 anos de prisão. Quando perguntada sobre como pediatras que lidam com casos de abuso infantil como Sally conseguem acessar os registros dos pacientes, o hospital não respondeu. Sally contestou a ocorrência de qualquer violação do HIPAA. Os Kowalski processaram o All Children's, o DCF, a Suncoast, Sally e Betty em outubro de 2018, e um juiz determinou que havia evidências suficientes para a concessão de danos punitivos pelas acusações de agressão e cárcere privado. No início deste ano, Sally e Suncoast resolveram sua parte no processo por 2,5 milhões de dólares. Eles tiveram um acordo através de um pedido de registros públicos. O caso contra o All Children's e Betty continua. Em março, na véspera da sessão do júri, o juiz adiou o julgamento indefinidamente. Mas Jack diz que pretende dissuadir o hospital de separar desnecessariamente as crianças das suas famílias. Jack disse que isso destruiu a sua família psicologicamente. Ele disse que quando alguém bate à porta deles, agora ele não quer atender porque teme que seja alguém do DCF. Ele diz que não quer que seu filho pratique esportes porque se ele se machucar, para onde ele vai levar? Durante muito tempo, nenhum dos Kowalski entrou na garagem. Em seus dias de combate a incêndio,
Jack viu sua cota de abuso infantil. Certa vez, ele teve suas suspeitas e denunciou uma família. O caso foi descartado. Uma semana depois, os pais barricaram o filho num quarto, bloquearam a porta com cômodas e depois incendiaram o quarto. Portanto, acredito que deveria haver um sistema, diz Jack. Eu só acho que tem que ser feito de uma maneira diferente. O que ocorre, na minha opinião, é que existem alguns serviços que devem ser feitos pelo Estado. Vou explicar por quê. Quando você contrata uma empresa particular e terceiriza um serviço ligado à proteção, saúde ou encarceramento, você coloca o dinheiro acima do bem-estar da população. Nesses casos, os profissionais eram terceirizados e nenhuma visita às famílias era feita, nenhum estudo de caso. As crianças simplesmente eram retiradas da família. Mas por quê? Porque o melhor para as empresas envolvidas seria o lucro, que não viria se a criança fosse devolvida para os pais. Seria muito mais fácil ter um servidor público bem treinado, supervisionado e valorizado, realmente comprometido, do que uma empresa que acaba por criar casos onde não existem e não tem comprovação de seus acertos. No caso de Maya e sua família, como o de dezenas de outras, aparentemente existiu um esquema entre o hospital e a empresa responsável pela avaliação dos abusos infantis. A empresa ganhava por abuso denunciado, por isso houve uma crescente de abusos depois que esse sistema foi adotado. Nesse caso, o pior que podia ter acontecido aconteceu: a destruição de uma família, a perda de uma esposa e mãe, pelo desespero de se sentir impotente para lutar contra empresas bilionárias. Espero que pelo menos a justiça financeira esteja feita para essas famílias que sofreram de alguma forma com essas decisões de série do All Children's Hospital e do DCF. Eu recomendo que, se você gostou desse caso, veja ele completo na Netflix, o caso de Maya. Lá você vai encontrar depoimentos complexos e mais detalhados. Então, esse foi o caso de hoje. Comenta o que você achou, pode dar dica de caso que você gostaria de ver e até o próximo vídeo. Até mais!